Salve tricolores progressistas, tricolores antifascistas, torcedores de outros clubes. Aqui é o Denis do Bloco Tricolor Antifa, certo? Vamos começar aí mais um vídeo do nosso canal. Antes, peço aí que se inscrevam no canal do Bloco Tricolor Antifa, acionem as notificações, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo e sigam a gente também nas outras redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok, né? Os antifascistas estão dominando aí todos os espaços e é isso mesmo, certo? Então hoje nós vamos falar sobre o Dia do Trabalhador, né? O ato que vai acontecer lá no Vale do Anhangabaú, dia 1º, agora segunda-feira feriado, a partir das 10 da manhã, Bloco Tricolor Antifa estará presente. Falaremos sobre o jogo de hoje de tarde, jogo horrível, né? Que o São Paulo na Bacia das Almas conseguiu empate, né? Coritiba 1, São Paulo 1 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Falaremos sobre o caso Pedrinho, né? Finalmente veio aí a rescisão do contrato de empréstimo desse atacante misógino e que ameaçou a ex-namorada de morte. Falaremos sobre os próximos jogos do futebol masculino, sobre a vitória do futebol feminino, né? O São Paulo ganhou hoje do Palmeiras de 1-0, certo? E os próximos jogos, né? Vamos falar aí sobre a classificação no Campeonato Brasileiro Feminino. Falaremos sobre a vitória do basquete, né? O São Paulo ganhou do Pinheiros na primeira partida dos playoffs da NBB, certo? Então, para começar, galera, Dia do Trabalhador, haverá o ato unificado, né, lá no Vale do Anhangabaú, e o Bloco Tricolor Antifa estará presente. Então, pelo 5º ano consecutivo, o ato nacional do 1º de maio unificado é organizado pela CUT, pela Força Sindical, né, pela UGT, CTB, NCST, e CSB e a Intersindical Instrumento de Luta, Intersindical Central da Classe Trabalhadora e Pública, né? Então são várias organizações aí, vários sindicatos, né? Porque a unidade garante mais conquistas e direitos, né? Assim acreditamos. Nesse ano o mote é emprego, renda, direitos e democracia. Também foram priorizadas 15 pautas, né? Que vão desde a valorização do salário mínimo, juros baixos e fortalecimento da negociação coletiva, até a regulamentação do trabalho por aplicativos e aposentadoria digna, certo? Então muito importante aí, um dia, não é um dia de festa, né, da classe trabalhadora, é um dia de reflexão e um dia de luta, né? Não pode ser somente um dia ali de palestrinha, de diversão lá no Vale do Anhangabaú. É dia para articular, para trocar ideia, para refletir e para seguir em frente, seguir lutando, né? Porque a luta, ela continua, ela só começa, né? Sempre. O público também poderá assistir aos shows do Zé Geraldo, Toninho Gerais, Almirzinho, Dexter, né? O Dexter que colou no ano passado, né? Colou com a gente, tirou fotos com o Bloco Tricolor Antifa e levou a nossa bandeira do Marighella, né? Vai ter o Ed Rock também dos Nacionais, porra, puta participação aí importantíssima. Arnaldo Tifu, MC Sofia e Lu Obadmin, DJ Cranberry, Samantha Schmutz, acho que é isso, e gêmeos da série Sintonia. Então o ato começa às 10 horas da manhã no Vale do Anhangabaú, região central da cidade de São Paulo, né? Então é fácil chegar lá pelo metrô Anhangabaú, pelo metrô São Bento, né? É muito fácil, né? Então um convite aí para todos para colarem dia 1º de maio, segunda-feira, lá no Vale do Anhangabaú. Também ocorrerá evento lá na Ocupação 9 de Julho da Carmen Silva, certo? E o Bloco Tricolor Antifa também estará presente na ocupação, que fica ali pertinho do metrô Anhangabaú, ali perto da Avenida 9 de Julho. Tá? Então fica o convite aí também, certo, galera? Agora vamos falar do jogo de hoje, né? Jogo Coritiba 1, São Paulo 1, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não preparei roteiro para esse jogo, né? Eu vou falar assim o que eu analisei, né? Verificando, assistindo esse jogo, né? Eu vou utilizar aí uns prints aí do aplicativo 365 Scores, né? Para ilustrar esse vídeo, né? Isso se eu conseguir editar, porque nos últimos dias aí tá meio embaçado, né? Eu gravei um vídeo do último jogo do São Paulo, né? Só que eu não consegui editar e aí acabei não jogando, não postando o vídeo.
né? Então assim, quais foram os desfalques do jogo de hoje? Caleri com dengue, David, Galopo, Igor, Vinícius, João Moreira, Ferrarese, Thales Costa, Wellington, né? Esses foram os desfalques do São Paulo. São Paulo foi escalado com Rafael no gol, Raí Ramos na lateral direita, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista na lateral esquerda. O meio teve Pablo Maia e Luan, Wellington Rato, Nestor e Alisson e o Luciano isolado como centroavante no ataque, né? O São Paulo começou o jogo, né, dormindo, assistindo o Coritiba tocar bola, né, sofrendo pressão do Coritiba, querendo apostar no contra-ataque, né, antes do Coritiba fazer 1-0, né, foi o gol aos 12 minutos, né, o São Paulo tomou um gol. Antes disso, o São Paulo havia conseguido chegar uma vez, né, no ataque, num contra-ataque, só que a finalização foi péssima, né? E aí aos 12 minutos o São Paulo tomou o gol e aí começou a partir para o ataque. Ao todo, né, o São Paulo teve 67% da posse de bola. Foram 23 chutes a gol, porém somente, 23 finalizações, porém somente 6 chutes foram ao gol, né? O São Paulo tentava, tabelava, tocava bola ali no meio, tomou vários contra-ataques do Coritiba, que tinha o centroavante Aleph Manga, né, um velocista. O cara, ele ganhou na corrida de todo o sistema defensivo do São Paulo, né, chegou na cara do gol, teve chance, né, de fazer o gol, de matar o jogo em 3 oportunidades, e ainda teve uma quarta num cruzamento, né, que o zagueiro do Coritiba ele falhou, a bola passou debaixo das pernas dele. Então assim, o São Paulo correu muito risco, né, de sair derrotado com um placar elástico, né? E toda vez que o São Paulo chegava, né, no ataque, né, finalizava muito mal, né? Até que no finalzinho do jogo o Marcos Paulo ele conseguiu a vitória para o São Paulo. Então assim, o Rafael ele não teve culpa no gol, ele jogou muito bem, né, e salvou um chute a queima-roupa do Aleph Manga, né? Raí Ramos, uma partida para esquecer, né? Péssimo, errou passes, não conseguiu elaborar jogadas de linha de fundo, né? Mal conseguia tabelar direito ali com o meio-campo do São Paulo, pouco ameaçou e ainda, né, tomou várias jogadas ali, várias bolas nas costas ali no setor defensivo que o Raí Ramos ele não conseguiu, né, impedir. Diego Costa e Beraldo até que fizeram um jogo razoável, né, foram bem, né, mas não conseguiram articular jogadas, né, não conseguiram. O Beraldo, que fazia aqueles lançamentos, ele não conseguiu fazer nada nesse sentido. Diego Costa da mesma forma, né, que sempre foi um zagueiro elogiado por ter uma boa saída de bola, né. Caio Paulista, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, esse cara ele não sabe cruzar, ele não faz uma tabela, né. O Alisson mais uma vez fez uma partida boa, né, que poderia ser melhor se tivéssemos um lateral esquerdo eficiente, né, coisa que sabe, não dá, né. Então assim, é um cara que ele tem medo de dividir uma bola, né, ele fez uma partida péssima, né. Tudo bem, correu e tal, mas assim, não apoia em nenhum momento. Quando ele tá lá na linha de fundo, ele toca para trás. O cara tem medo de cruzar uma bola na área, impressionante, certo? Aí no meio campo, né, Pablo Maia e Luan, né, tentaram articular ali as jogadas, mas sem criar nenhuma situação de perigo. O Wellington Rato, ele deu o primeiro chute a gol de fora da área, um pouco antes de ser substituído. Fácil defesa do goleiro do Coritiba. Nestor apagadíssimo em campo, né? Tentou ali algumas jogadas, algumas enfiadas de bola, mas não deu certo. O Alisson hoje, né, ele não teve a mesma eficiência do jogo anterior, mas tentou o tempo todo, ajudou defensivamente, né? Aí, parafraseando o Barolo, a gente critica quando tem que criticar, né? Mas quando o jogador ele vai bem, a gente tem que elogiá-lo também, né? E o Luciano no ataque, ele tentou ali, fez o que pôde, ele foi um pouco melhor do que no jogo anterior, né, contra o Ituano, mas foi uma porcada
soltando fogos aqui, tá foda. É rojão e barulho de moto sem escapamento nessa porra, tá osso. Mas vamos aí, vamos continuar, né? E aí, o São Paulo ele teve aí algumas substituições, né? Eu falei do Marcos Paulo, né? Que foi o responsável pelo gol do São Paulo, né? Também entraram no jogo o Gabi Neves, entraram também, além do Gabi Neves, o centroavante Juan, né? Que pouco fizeram, né? E aí eu tenho que lembrar aqui as substituições, vou pegar uma colinha, né? Tá meio no improviso o vídeo de hoje eu não estou utilizando um roteiro, né? Então as substituições de hoje foram, né? Entrou o Gabi Neves, entrou o Juan, entrou o Michel Araújo, também que pouco fez, né? O Marcos Paulo, que fez o gol, e o Rafinha, lateral direito também, que não apoiou, foi tão ruim quanto o Raí Ramos, né? E eu vou tentar colocar umas imagens aí do 365 Scores, porém as notas do 365 Scores, elas não refletem, né, o nosso posicionamento, a nossa análise, certo? Agora, né, terça-feira, dia 2 de maio, São Paulo enfrenta o Tolima às 7 horas pela Copa Sul-Americana. Depois, no dia 7 de maio, o São Paulo recebe o Internacional, né, o Inter de Porto Alegre, às 4 horas no Morumbi. Aí na quinta-feira, dia 11, o São Paulo encara o Fortaleza no Castelão, às 8 horas da noite. E no domingo, dia 14, enfrenta o Corinthians em Itaquera, né? Então uma pedreira aí os próximos jogos do São Paulo, né? Tolima, Inter, Fortaleza, que ganhou hoje do Fluminense, e Corinthians, né? Que até onde eu estava vendo, estava perdendo para o Palmeiras, certo? Agora falando um pouco sobre o caso Pedrinho, né? Então o Bloco Tricolor Antifa lançou uma nota no Instagram, né? E aí eu vou ler essa nota rapidamente, que diz o seguinte: o São Paulo Futebol Clube finalmente tomou uma decisão sobre as denúncias de agressões físicas e ameaças de morte cometidas pelo atacante Pedrinho contra sua ex-namorada, né? Antes tarde do que mais tarde. Isso aconteceu ontem, né, sexta-feira. Após semanas de investigações e vazamentos de prints de conversas, não restavam mais dúvidas de que Pedrinho é um misógino, né, e ao menos um agressor verbal, né, e não tem caráter nem dignidade para defender nossas cores, nosso escudo e nossa instituição tricampeã mundial. As ameaças e agressões são um exemplo do sentimento de impunidade perpetuado no país, visto que somos o país que mais comete feminicídio no mundo, né? Como o futebol é um recorte da sociedade, devemos sempre pressionar, debater, mobilizar a nossa sociedade, né, para pautas que promovam justiça social, evitando desta maneira que clubes, dirigentes e jogadores perpetuem violência e preconceitos. O contrato de empréstimo do atacante Pedrinho foi rescindido. Agora o São Paulo precisa acertar essa rescisão com o Lokomotiv da Rússia. Assim como ocorreu com o agressor Jean, né, o ex-goleiro do São Paulo, Jean, tá lá no Cerro Porteño, né? A diretoria do São Paulo Futebol Clube, ela foi coerente e não vai permitir que um agressor de mulheres defenda nosso clube. E esperamos que os jogadores do elenco profissional de São Paulo não passem pano, nem defendam o agressor, como ocorreu essa semana em um clube rival, né? E o Pedrinho, ele lançou uma nota depois falando que ele foi um injustiçado. Injustiçado é cacete, mano. Misógino e agressor, né? O cara que ameaça de morte ex-namorada não tem dignidade, certo? Não serve para vestir esse escudo aqui, ó, para defender esse coração de 5 pontas, certo? Então vaza do São Paulo, seu verme. Aqui não é lugar para você não, ok? E aí agora para falar do futebol feminino, né? O São Paulo venceu o Palmeiras hoje pela manhã por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro, né, feminino. A equipe está em 6º lugar com 15 pontos em 9 jogos. Na quarta-feira, dia 3 de maio, começa o Paulistão Feminino e o São Paulo enfrenta o Corinthians fora de casa. No domingo, dia 7, é a vez do São Paulo receber o Corinthians em casa pelo Brasileirão. E já na quarta-feira, dia 10, o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino, né? Então a sequência de jogos pedreira para o futebol feminino, né? Jogou contra o Santos, perdeu de 1-0, gol já nos acréscimos. Aí hoje ganhou do Palmeiras de 1-0. Aí depois
pega o Corinthians fora de casa, depois recebe o Corinthians em casa e depois enfrenta o Red Bull Bragantino, né? Então é uma sequência de jogos pesada, né, para o elenco feminino, certo? Agora falando sobre o basquete, né? O São Paulo tinha terminado a primeira fase da NBB em terceiro lugar, atrás do SESI Franca, que foi o primeiro colocado, e o Flamengo, que foi o segundo colocado. Foram 32 jogos, com 22 vitórias e 10 derrotas para o elenco masculino, né, o elenco do basquete do São Paulo. Ontem, o São Paulo venceu o Pinheiros por 92-77 no ginásio do Morumbi. Né? Os próximos jogos, né, desses playoffs, né, há 3 jogos marcados. Se tiver a necessidade de um quarto e um quinto jogo, acontecerá. É igual o estilo playoffs lá da NBA, só que lá às vezes é melhor de 7, né? Aqui é melhor de 5. Quem passar pega o vencedor de Flamengo e Bauru nas semis. O Flamengo já venceu a primeira partida e, ao que tudo indica, será o semifinalista, né? Então São Paulo começou bem com uma vitória sobre o Pinheiros e agora, né, tem mais os 2 jogos, dia 1 e dia 3 de maio, na casa do Pinheiros, certo? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e antes, né, eu faço convite, né? Você já assistiu a nossa participação no podcast Papo 10, né? Se você ainda não assistiu, o link vai aparecer aqui, né, nesse canto. E também o documentário da DW, né, da Deutsche Welle. Os jornalistas acompanharam o dia a dia e a militância da Fátima, presidenta do bloco, né? O link vou colocar aqui também, que é o documentário Brasil, um País Dividido. É isso aí, é nóis, fui!